Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel Braga e este é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Primeiramente, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e, claro, ative as notificações para mais novidades. Hoje eu estarei analisando o capítulo 10 da obra Economia em uma Única Lição. Este é um episódio da minha série que tem os episódios anteriores disponíveis apenas para membros e os episódios que irão vir também estarão disponíveis apenas para membros. Nesta série eu analiso capítulo por capítulo da obra Economia em uma Única Lição. Mas hoje, como uma espécie de amostra grátis, estarei analisando o capítulo 10 da obra, chamado O Fetiche do Pleno Emprego, tanto para os inscritos normais, como para quem não é inscrito, como óbvio, para os membros. Então eu espero que vocês gostem, eu acho esse assunto bem importante, por isso que eu escolhi este capítulo para trazer como uma espécie de amostra grátis. Basicamente, no capítulo 10, o autor ele vai falar um pouquinho sobre qual que é o erro de se achar que o pleno emprego é um fim em si mesmo. Basicamente, o autor ele inicia o capítulo dizendo que é importante, tanto nações como indivíduos, produzir o máximo possível com o menor esforço possível, com o menor custo possível. E o autor vai falar que é possível se ter pleno emprego sem ter uma produção máxima, sem ter uma produção plena, como ele diz. Ele diz que, por exemplo, existem aldeias bem pobres que todos lá estão empregados, onde praticamente não existe desemprego e mesmo assim eles vivem em condições bem piores que alguns países que têm desemprego. E aqui o autor ele não está defendendo o desemprego ou qualquer coisa do tipo, este não é o ponto do autor. O ponto do autor é que o objetivo das políticas públicas deveria ser maximizar a produção e não maximizar o emprego, pois o emprego por si só não é um fim em si mesmo, e sim apenas um meio, O emprego é um meio para se maximizar a produção. E esses argumentos por parte do autor me lembraram uma história que o Prêmio Nobel em Ciências Econômicas Milton Friedman conta em seu livro Livre para Escolher. E ele diz o seguinte, que uma vez ele foi para a China, e aí ele viu vários chineses cavando um buraco com pás. E ele argumentou com o oficial que estava sendo responsável por supervisionar o trabalho, por que eles não trocavam, por que os chineses estavam usando pás se existem máquinas mais modernas, etc. E aí o oficial responde o seguinte, bom, imagina o tanto de desemprego que seria gerado se a gente trocasse esses funcionários por máquinas mais modernas. Então Milton Friedman pensa assim, bom, se o emprego é a única coisa que importa, então seria melhor se eles utilizassem colheres no lugar de pás, Porque com colheres ia ser necessário muito mais pessoas cavar, ia demorar bem mais tempo, então aumentaria o tanto de emprego. Como a gente pode ver, isso aí é algo absurdo, Se você pensar bem, isso não faz nenhum sentido. E é este o ponto. O emprego ele é importante, mas o pleno emprego não pode ser um fim em si mesmo. E esta é a visão do autor. O autor vai falar que as políticas públicas, elas deveriam ser, por exemplo, como fazer para aumentar a produtividade e não como fazer para alcançar o pleno emprego. O autor, inclusive, diz que seria melhor se o Estado desse logo dinheiro para as pessoas do que se empregasse elas em empregos que não são necessários, empregos que não fazem sentido existir, como, por exemplo, no exemplo que eu trouxe do Milton Friedman, das pessoas cavando com colheres. Seria melhor simplesmente doar dinheiro para esses caras do que contratá-los para cavar com colheres. Logo no final do capítulo, o autor ele traz um trecho que resume perfeitamente o ponto dele. Então eu peço licença para vocês para lê-lo. Podemos esclarecer nosso pensamento se colocarmos nossa principal ênfase no lugar em que deve estar, na política que maximizará a produção. Bom, estes foram os meus comentários sobre o capítulo 10 da obra Economia em uma Única Lição. Se você gostou do presente vídeo, eu peço que você considere se tornar membro do canal. Como membro do canal, você tem acesso a selos exclusivos, vídeos exclusivos e acesso a essa série exclusiva onde estou analisando capítulo por capítulo da obra Economia em uma Única
lição. Eu gostaria de agradecer os membros do canal por tornarem o projeto Economia para Iniciantes possível e agradecer você que me assistiu até aqui. Forte abraço e Deus abençoe a todos.